Bom, meus irmãos, nós estamos no período da Páscoa, chegamos ao terceiro domingo de Páscoa. E o que é a Páscoa? O que que ela significa? Além dessa festividade que a igreja se reúne todos os anos para fazer, que a gente vê o comércio se apropriando, que a gente vê a igreja sendo cooptada para algo que não é o significado verdadeiro da Páscoa. Ou até mesmo o que que é a Páscoa, para além dessa cultura um pouco judaica, né, dessas pessoas quererem fazer a Páscoa como foi a Páscoa dos judeus. O que que a Páscoa significa para você? Jesus Cristo ressuscitou e além do túmulo vazio, dos discípulos meio confusos, como foi a palavra de hoje de manhã, né, sem saber o que que tinha acontecido, o que esperar. Qual é a mensagem da Páscoa? O que a gente deve esperar dela? Bom, será que a gente deve esperar um clima otimista? Esperar uma primavera, assim, né? Quando as flores estão para desabrochar e vir um cenário bonito e verdadeiro, com roupas pesadas, agora as roupas se tornam leves. Será que a ressurreição de Jesus é apenas um evento na carreira de Jesus? Nada mais do que isso? Só mais um episódio no ministério de Jesus e mostra que Jesus venceu a morte, algo que está bem distante da gente. Bom, hoje o apóstolo Pedro, na sequência que a gente tem feito agora, dessa leitura, a primeira carta de Pedro, essa série que vocês estão acompanhando aí, vai mostrar que existem duas dimensões, pelo menos, que a gente pode tirar dessa leitura aqui, como resposta ao ato de Deus de ressuscitar Jesus Cristo. Tá? Então a gente está entrando nesse período em que a igreja celebra a morte e ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus, como a gente tem falado aos domingos, ela impactou a vida e a existência, a realidade de uma forma muito profunda. Na verdade, com a morte e ressurreição de Jesus, esse mundo começou a ganhar os seus últimos dias. Que a gente escuta falar muitas vezes assim, né? Os últimos dias, estamos vivendo os últimos tempos. Na verdade, os últimos dias, os últimos tempos começou com a morte e a ressurreição de Jesus. Jesus deu início ao fim desses tempos e deu início à sua nova criação. E é isso que o apóstolo Pedro está se dirigindo para os seus irmãos lá na Galácia, no Ponto, né? Na Ásia, na Bitínia. São comunidades que não foram evangelizadas pelo apóstolo Paulo, como a gente falou, como eu falei, né, na pregação de domingo passado, mas são pessoas que foram escolhidas por Deus na eternidade, pela presciência de Deus, a soberania de Deus. Hoje, Pedro vem aprofundando a dimensão da ressurreição de Jesus. Na verdade, essas comunidades, elas só tiveram seu início, elas têm o seu propósito e a sua identidade está firmada na ressurreição de Jesus, porque Jesus ressuscitou, o relato da ressurreição de Jesus e a obra da ressurreição de Jesus fez criar essas novas comunidades aí, né? Então, a gente viu, por exemplo, né, a primeira aparição de Jesus, quando os discípulos estavam numa salinha esperando alguma coisa, alguma notícia diferente, algo diferente acontecer, Jesus aparece do nada, seu corpo glorificado, mostra que na presença de Jesus, comunidade é uma coisa que é valorizada. A comunidade surge, pessoas vão se aglomerando, e mais do que aglomeração, né? São pessoas que agora têm a realidade transformada para uma nova criação. E aí o apóstolo Pedro, domingo passado, a gente falou sobre a gente receber uma herança incorruptível, mas também de ser preservado para receber essa herança que não se encontra aqui nessa realidade, mas que a gente vai receber na próxima. Da mesma forma que essa herança não pode ser tirada, nós seremos preservados e a nossa salvação está guardada na mão de Deus. Amém? Bom, hoje o apóstolo Pedro ele vai aprofundar as suas dimensões sobre o que significa a Páscoa e o alcance e a importância, o impacto da ressurreição na vida do ser humano. E a gente vai falar sobre duas dimensões sobre isso, né? A primeira é a comunidade do ressuscitado. Ela tem agora que viver uma adoração pública, ser parte dessa fé e dessa família agora que Jesus inicia nos compromete a viver uma vida para fora de nós mesmos, né? E ser parte da comunidade cristã, ela não é uma coisa que se pode ocultar.
As pessoas agora professam a sua fé, independente se lá em Jerusalém as autoridades vão causar algum problema ou fazer parte, ou vão oferecer algum perigo. As pessoas têm prazer em declarar a sua fé no Senhor Jesus Cristo, em se reunir em comunidade. E a gente pode até um pouco lembrar da história da formação da igreja cristã, né? Algumas pessoas romantizam muito a história de Atos, a formação da igreja. A igreja era unânime no partir do pão, na comunhão, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração. É tudo muito bonito, mas a gente vê que logo depois dos primeiros capítulos a coisa não funciona bem assim. E fazer parte de uma comunidade cristã era estar envolvido em problemas também. A gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele a gente fez aqui, né, a exposição de 1 Coríntios, algumas leituras, e o apóstolo Paulo vai falar assim: vocês são o povo eleito, a nação santa, vocês foram escolhidos. Mas na verdade é que fazer parte daquela comunidade em Corinto era problema sério. Tinham vários problemas, muita coisa podre, suja, mas esse é o povo eleito de Deus. Assim, o apóstolo Pedro também nos falou domingo passado, né? Vocês foram escolhidos na eternidade, vocês foram escolhidos por Deus. E tudo parece ser muito romântico, até que você tenha que lidar com algo incoerente na sua vida. Até que você tenha que lidar com transformações na sua vida. Até que você seja confrontado com seu antigo modo de viver. É tudo muito bonito, mas agora a vida da comunidade do ressuscitado é, ela é diferenciada, ela é transformada, né? Então, o primeiro aspecto dessa dimensão é uma, uma adoração pública, né? As pessoas agora são levadas à fé dessa ressurreição e não é algo que as pessoas podem esconder. Viver essa fé estimula a gente louvar a Deus, viver uma vida comunitária de adoração, mas não enclausurado nos momentos de culto, né? O mundo vai saber de verdade quem segue ao Senhor e quem não segue. Eu não sei se você já teve essa experiência, né, de alguém falar pra você assim: você é diferente. Comigo já aconteceu algumas vezes, né? As pessoas, no primeiro momento, assim, acho que ficam meio preocupado com esse meu jeitão assim, a barba e tal, mas eu já tive essa experiência de as pessoas falarem assim: não, você é diferente, você tem esse jeitão assim, mas por quê? Porque é a vida das pessoas que são transformadas pela ressurreição de Jesus. Ela é impactada, ela é transformada, né? A ressurreição de Jesus, ela alcança a vida das pessoas, transformando, e não é nada que as pessoas conseguem esconder essa identidade. A segunda verdade, a segunda dimensão da resposta ao ato de Deus ressuscitar Jesus é que vidas são transformadas. Então, para fora de si, no mundo, a sua adoração é pública, mas também a sua vida é transformada de dentro para fora, né? Então, essas duas respostas, adoração pública e vida transformada, isso marca as pessoas que foram alcançadas pela obra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Queria fazer assim contar uma historinha que vocês pudessem liberar a imaginação de vocês e pensar comigo assim. Imagine que você é uma pessoa que está sofrendo com um câncer terminal no pulmão porque era uma pessoa que fumava muito. O cigarro acabou com a sua saúde. E de repente surgiu um médico que ele tem um tratamento para solucionar os problemas de saúde da sua vida. E apesar desse tratamento ser muito caro, ele oferece para você gratuitamente esse tratamento de saúde que vai trazer a cura certamente para sua vida. E aí você aceita, você responde a esse tratamento, o tratamento faz o efeito na sua vida e agora você está livre do câncer, está com os pulmões renovados e agora a vida que segue. Para que você quer ter os pulmões renovados? Você acha justo voltar à sua vida de fumo novamente e destruir os seus pulmões? Você acha justo viver uma vida que se esqueceu de tudo aquilo que causou uma transformação na sua vida? Você acha justo tudo a sua vida voltar como era antes, como se nada tivesse acontecido? No mínimo, a gente seria taxado de pessoas ingratas. A ingratidão seria uma marca da nossa vida, né? Ou a gente poderia também usar outros adjetivos, como pessoas tolas, pessoas nécias, né?
Porque se você passou um sofrimento tão grande por causa de um vício, por causa de um mal que você deixou entrar na sua vida, você é liberto daquilo e retorna para aquilo de novo, e isso só pode ser fruto de uma pessoa nécia, de burrice, de tolice, né? E aí nada mais justo do que você voltar a ter aqueles problemas novamente, e quem sabe até perder a sua vida por causa da sua tolice, por causa da sua eh, da maneira como você respondeu à sua libertação, a tudo isso, né? E assim a gente pode pensar na história do Evangelho. Para que Jesus te libertou com a sua ressurreição? Como que as transformações da nossa vida, elas são uma resposta à obra de Jesus, à ressurreição, a essa nova vida, como que essa nova vida é testemunhada para o mundo, e tudo isso impacta a nossa vida, não porque a gente deve fazer como um conceito legalista visto em muitas igrejas por aí, em que você tem que fazer para receber a salvação, porque se você não fizer, a bênção não te acompanha. Mas o que o apóstolo Pedro está falando para a gente aqui hoje é que você foi escolhido por Deus. E porque você foi escolhido por Deus na ressurreição dele, você tem uma nova vida. E nós temos essa vida de renovação interior. E essa nova vida implica em responsabilidades para nós. Essa vida agora marca como nós vivemos a nova criação de Deus, como nós testemunhamos tudo isso, né? O apóstolo Pedro descreve os cristãos, a quem ele escreve como sendo essas pessoas exiladas, né? Essas pessoas agora tiveram uma transformação tamanha que as suas pátrias, ou lugar onde eles estão, não são mais o seu lugar de origem, onde eles podem descansar e forjar a sua identidade. Essas pessoas agora têm a sua identidade marcada no céu, porque o Senhor Jesus Cristo trouxe toda essa dimensão nova, de uma nova realidade, de um novo tempo que vai surgir, essa nova vida. E as pessoas agora estão vivendo como se fossem exiladas nesse mundo. A transformação na vida das pessoas começou marcando a sua identidade. E agora essa nova identidade é formada não por uma experiência individual de fé ou de espiritualidade, mas ela é marcada por uma vida renovada de comunidade, onde as pessoas agora elas foram resgatadas da escravidão do mundo, elas foram resgatadas por Deus por um alto preço. O apóstolo Pedro vai trazer essa linguagem para a gente aqui da libertação dos escravos, né? Não, ele não está falando assim sobre a escravidão como um sistema de regime trabalhista vigente na época. O mundo não estava preparado para lidar com esse assunto ainda. Mas como o ser humano pode ser liberto de tudo aquilo que se escravizava da velha criação, dos velhos hábitos, das velhas tradições, as heranças que iam se passando de família para família, de cultura para cultura. Eu lembro um texto em que Jesus fala assim que eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, eu vim trazer separação entre a mãe e a sua filha, entre o filho e o seu pai, porque o que Jesus estava trazendo de novo ia quebrar as barreiras desse mundo, ia quebrar o velho modo de viver que o mundo lidava antigamente, né? E agora as pessoas são trazidas para essa nova realidade, para formar essa nova criação de Deus em comunidade. Comunidade é algo muito importante porque Deus traz essa dimensão comunitária de viver no partir do pão, na comunhão. Hoje de manhã a gente escutou a pregação do Mateus falando sobre os discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam com Jesus, Jesus caminhando com eles, até que eles constrangeram Jesus para ficar com eles sem saber que era Jesus. Mas quando eles se sentaram à mesa, foi o partir do pão, essa comunhão íntima, foi onde os olhos deles foram abertos. Então, comunhão. É um ativo, um bem muito precioso no reino de Deus. Deus não abre mão de comunhão. Eu não sei se vocês acompanharam no domingo passado, né? Mas eu até falei que se você tenta levar a sua vida na individualidade, você já assumiu a destruição e a ruína da sua vida, porque Deus fez para não dar certo sozinho. A nossa vida ela assume essa dimensão comunitária de forma que fazer parte dessa fé da ressurreição necessariamente quer dizer que você faz parte agora de uma nova família, de uma nova comunidade, que tem um novo jeito de viver.
Nesse contexto aqui do apóstolo Pedro, dessas comunidades a quem ele está se dirigindo naquela época, era comum a gente ter, por exemplo, as famílias dos italianos, a família dos galeses, dos corintos, e essas pessoas, elas como tinham essa comunhão assim da sua tradição e da sua comunidade, elas não se misturavam muito, mas as pessoas agora, a partir do momento que recebiam a mensagem da ressurreição e tinham as suas vidas transformadas, elas se juntavam. E o seu modo de viver ficou para trás. E agora a vida e a devoção e a adoração ao Cristo ressuscitado era o que unia eles de uma vez por todas. E eles podiam chamar outras pessoas de outras nações de seus irmãos. Porque não era só a pátria, né, individualmente que unia eles, mas a fé no Senhor Jesus Cristo ressuscitado, que prezava pela comunhão das pessoas, por essa vida de adoração. A vida do Senhor Jesus Cristo é, é marcada por uma vida de adoração e temor. O apóstolo Pedro, aí no versículo 17, ele vai falar assim pra gente, ó: o Deus a quem vocês devem temer é aquele que julga todas as pessoas com imparcialidade. Esse Deus pode ser invocado para fazer justiça a todo ser humano. E além disso, Deus já agiu para salvar os seres humanos das suas próprias vidas fúteis. Ressuscitou Jesus dos mortos e deu aos seres humanos todas as razões para que elas pudessem confiar em Deus. Esse Deus merece temor e reverência. Como que essa palavra de Pedro vai de encontro à nossa realidade de igreja hoje, né? Onde as pessoas vão lá, cometem os seus pecados e falam: Deus sabe de todas as coisas, como se Deus fosse passar a borracha porque ele faz parte de uma comunidade de fé. Ou a gente pode ver algumas pessoas falando assim: existe um caso de um teólogo até conhecido, ele, o cara vendeu muitos livros e tal, mas ele vivia uma vida imoral, muitos escândalos de adultério, e ele falava para suas vítimas, as pessoas com quem ele abusava, né, que essa era parte da recompensa dele como um ministro de Deus. E aí vocês podem pensar assim: esse cara não entendeu a mensagem do Cristo ressuscitado, como o apóstolo Pedro está falando aqui, porque Deus tratará com imparcialidade todos os seres humanos. Isso, gente, é uma mensagem de esperança e de vitória, porque a gente pode se achegar a esse Deus e entender que o conceito dele e a justiça dele jamais vai ser confundida. A justiça dele jamais vai ser deturpada. A justiça dele jamais vai ser corrompida. E a gente pode se abrigar na justiça desse Deus, porque ele já fez a justiça no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue. E aí, com o preço do Senhor Jesus, nós fomos resgatados para Deus. Agora nós somos o povo de Deus. E isso mostra pra gente que a gente pode viver uma vida de transformação, uma vida transformada por Deus. As linhas finais dessa passagem introduzem mais uma vez a noção de que os cristãos nasceram de novo. Gente, ter a vida renovada é um tema muito presente nas cartas apostólicas, você viver essa vida de renovação, a nova vida, a nova criação. O apóstolo Paulo, por exemplo, dá um texto muito conhecido: as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Essa mudança de mente, ela só é possível porque a ressurreição de Jesus faz a gente renascer de dentro para fora. Traz essa vida nova do reino de Deus, que ainda vai ser terminada, mas a gente vive ela agora no presente. Essa linguagem ocupa um lugar de importância não só em 1 Pedro, mas também em vários segmentos do cristianismo contemporâneo e merece muita atenção. Para os cristãos, ser nascido de novo é uma experiência pessoal e até privada, né? E a gente pode pensar assim: uma pessoa, ela aceitou Jesus e ela teve a experiência, e eu ser nascido de novo agora confere a mim uma responsabilidade, e as pessoas podem levar assim no geral. O mundo cristão vai levar isso para uma experiência individual, mas ela está mais para uma experiência de renovação espiritual do que uma conversão só particular. Essa frase também ela está associada em grande parte ao reino da experiência espiritual, mais do que o comportamento ético. Não é sobre o que você vai ser depois, mas é o que Deus está transformando você no agora. Não é sobre como você vai lidar com a sociedade. E isso é consequência da renovação espiritual que você recebeu. Ser uma pessoa
que entende melhor o bem e o mal, ser uma pessoa que encara bem as coisas da vida, que se comporta bem na sociedade. Tem que ser o reflexo da restauração e desse renascimento espiritual que aconteceu na sua vida, mais do que um esforço pessoal. A gente não pode viver uma vida legalista, do isso pode e isso não pode. A nossa essência espiritual vai levar a gente a viver essa vida do Jesus ressuscitado, onde a gente entende muito bem aquilo não faz parte do que eu sou agora. E, portanto, eu abro mão, eu renego todo o mal da minha vida. O que vemos claramente nesse texto, como em outras partes do Novo Testamento, é que ser nascido de novo significa muito mais do que simplesmente ter uma experiência religiosa privada. O versículo 22, ele vai exortar os crentes a se amarem profundamente uns aos outros do seu coração. Essa noção de amor mútuo dentro da comunidade está intimamente relacionada com as imagens domésticas que vêm à tona novamente em 1 Pedro capítulo 2. E aí domingo que vem a gente vai ter exposição sobre isso, tá bom? Aqui, no entanto, a ênfase está em viver de uma maneira mais consistente com o próprio Evangelho. O novo nascimento envolve necessariamente mais do que novos processos pessoais, novos processos mentais, como eu me torno uma pessoa mais evoluída, como tem sido nos últimos anos no Brasil, né? Virou status, um selo de autenticidade se tornar evangélico. Mas o que a gente vê é um mundo evangélico recebendo muitos escândalos por pessoas que não viveram novamente, mas fazem parte, estão misturadas lá no meio da comunidade. Agora o que a gente está sendo levado a fazer é viver essa vida comunitária, amando uns aos outros, porque a nossa natureza foi transformada pela ressurreição de Jesus. Significa nova vida, nova ação. Embora esse novo nascimento seja intensamente pessoal na medida em que envolve seres humanos individuais que encontram mudanças radicais nas suas vidas por causa do evangelho, envolve também uma dimensão intensamente comunitária. É incompatível, como a gente já falou tantas vezes aqui nesse púlpito, um cristão viver uma vida espiritual, individualizada. Não foi para isso que Deus criou uma igreja, que Jesus criou uma igreja. Igreja necessariamente exige interação, envolvimento de pessoas. A sua vida foi renascida, foi renovada, foi transformada não para que você pudesse ser um troféu ambulante ou que você pudesse ser alguém que vá se orgulhar das suas capacidades agora éticas renovadas, mas porque você pode interagir com pessoas, porque você pode dedicar amor às pessoas, pessoas falhas, pessoas imperfeitas podem ser acolhidas por você. Não porque você se tornou uma pessoa melhor, mas porque o amor de Deus, que faz parte dessa renovação de vida pessoal e espiritual, agora é a essência que faz parte dessa comunidade. A marca da comunidade do ressuscitado. Essas são as marcas de Cristo, né? E Jesus não deixou outro mandamento pra gente, a não ser amem-se uns aos outros, como eu amei vocês. Esse é um novo mandamento. O novo mandamento é amar na medida de Jesus. E como é difícil amar o irmãozinho, ovelhinha que vem pra cá, né? Que a gente lida com ele uma vez na semana, no domingo, ou de vez em quando na quarta-feira, ou de vez em quando na sexta-feira na igreja. Mas a gente é chamado para viver mais do que isso. Mais do que pessoas que se reúnem num dia para adoração, são pessoas que se amam de verdade, que podem sentir segurança de ser acolhido por essa comunidade do Senhor ressuscitado, que entregou a sua vida e recebeu de volta a ressurreição na vida eterna. E isso tem que marcar a nossa vida de dentro para fora, a transformação verdadeira que envolve as pessoas que compõem essa comunidade, são pessoas que amam, pessoas que vivem e pertencem-se uns aos outros mutuamente. E olha que coisa misteriosa, né? Qualquer outra entidade na existência, no planeta, em que pessoas se reúnem, elas não se pertencem mutuamente, assim, né? Vamos falar, um partido político, uma agremiação, uma sociedade de torcida de futebol. A igreja está para além dessa realidade de pessoas simplesmente se unirem para algo em comum, uma crença em comum, uma fé em comum. Elas agora se pertencem. A dor do irmão é a minha dor.
A alegria do irmão é minha alegria, a fraqueza dele é a minha fraqueza. E nos momentos que a gente precisa estar em comunidade, a gente precisa entender que a vida do outro é mais importante do que a minha própria vida. Lá em Filipenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo fala assim: se existe algum valor entre vocês, considerem o outro maiores do que vocês mesmos. Ninguém tem a intenção de olhar necessariamente para o que é seu, mas valorizem o que é do outro. Essa interação da nova comunidade leva a gente a entender o que aconteceu na igreja do primeiro século, né? Muito bonito ser um povo resgatado por Jesus na eternidade, ser escolhido por Deus, a obra de Jesus quando ele morreu e ressuscitou. É tão bonito e tão lindo, mas nas práticas a gente vê que a gente vai ter que lidar com um mentiroso, com um traidor, a gente vai ter que lidar com pessoas que difamam, a gente vai ter que lidar com pessoas que são mais fracas do que nós e às vezes apresentam uma necessidade de ter suporte maior, carências, vai exigir da gente coisas maiores. Mas também a gente pode levar as nossas dores para essa comunidade também. O que Deus está mostrando para a gente hoje é que fazer parte dessa nova realidade, dessa nova vida, apresenta para a gente pelo menos duas dimensões, como eu falei aqui. Uma vida pública de adoração, onde o mundo vai saber que pessoas foram alcançadas pela ressurreição de Jesus. E também a segunda parte é que a vida dessas pessoas foram transformadas. Elas não vivem segundo as tradições que elas receberam de seus pais, né? Essas comunidades aqui são comunidades de pessoas que vieram do paganismo. Então tudo que ficou para trás é inútil, é fútil, até mesmo o próprio judaísmo. Existem alguns estudiosos que vão questionar se o apóstolo Pedro está falando isso para alguns judeus. E aí alguns estudiosos vão falar assim: pô, pode ser para judeu, porque o apóstolo Paulo considera lixo, considera esterco todo o conhecimento que ele tinha das suas tradições anteriores. E tudo que a gente recebeu antes de receber o novo nascimento se torna inútil e fútil ante a realidade da ressurreição de Jesus. Porque se você não está preparado para viver no agora aquilo que está prometido na eternidade, você precisa, meu irmão, lidar com uma renovação na sua vida, uma restauração. Se você não tem capacidade de sentar com seu irmãozinho que dá problema no domingo, se você não está capacitado a fazer do seu lar, o lar de outras pessoas, o acolhimento de outras pessoas, como a gente vê alguns programas de crescimento de igreja, né? Faça do seu sofá o seu púlpito. Se isso não faz parte da sua realidade, lidar com pessoas e amar pessoas, talvez você ainda não foi encontrado por essa realidade do reino dos céus, do Senhor Jesus Cristo ressuscitado. E a gente vai orar para que Deus possa fazer nascer no nosso coração essa identidade de pessoas que renasceram de novo, de pessoas que se identificam com a ressurreição de Jesus, de pessoas que vivem a igreja, a eclésia de forma como ela deve ser vivida, se relacionando com pessoas, mesmo que sejam pessoas problemáticas, porque a gente também é um problema, né? E a gente vê que pessoas que conhecem a realidade da salvação, que conhecem a verdade, muitas vezes apresentam comportamentos inadequados, às vezes têm necessidades diferenciadas, mas isso é ser igreja. Ser igreja não é ser perfeito, ser igreja não é viver uma vida utópica fora dessa realidade. Ser igreja é viver essa realidade como pessoas que foram encontradas pela ressurreição de Jesus e tiveram suas vidas renovadas. Amém? Vamos orar então. Pai querido, muito obrigado, Pai amado, pela tua palavra. Obrigado por ter sido alimentado, Senhor. Obrigado por ter sido orientado e exortado pela tua palavra, Senhor. Faz nascer, Pai amado, no coração de cada pessoa que escutou, Pai, essa mensagem, Senhor, esses ensinamentos. Deus, o desejo de se tornar cada vez mais igreja do Senhor. Pessoas que foram alcançadas. Primeiro, pessoas que foram escolhidas na eternidade, Pai amado. Pelo teu maravilhoso plano de redenção. Pessoas que foram compradas pelo teu sangue precioso. Que todos os tesouros da terra não seriam capazes de comprar, Pai. Para ter essa vida renovada, para viver essa vida pública de adoração, mas também uma vida comunitária, onde pessoas imperfeitas se unem para receber do nosso Senhor a realidade do novo reino da nova vida. Pai, que a nossa vida seja uma expressão
da nova criação, onde nós nos assentaremos na tua mesa, na eternidade, para confraternizar uns com os outros e com o Senhor. E assim a nossa expressão de vida e de adoração seja vivida hoje, Pai amado, onde as nossas imperfeições não sejam capazes, Pai amado, de ofuscar o brilho da comunhão, o brilho da interação entre as pessoas, do amor mútuo e da fraternidade, Pai. Nos capacita e nos fortaleça cada dia mais viver essa verdade do teu reino, Senhor, porque para isso é que nós fomos redimidos, para viver a tua verdade, Pai. É no nome de Jesus, Senhor, que nós oramos, ó Pai. Amém.